O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Como vocês podem perceber, pela capa da aula, livro novo, gente. Hoje a gente vai começar a conversar e conhecer um novo livro. Eu adoro quando começa um novo livro. O livro que eu escolhi para a gente começar agora é um livro muito especial mesmo, assim. Eu não tenho palavras para descrevê-lo. É um livro daqueles que você tem que colocar entre os seus top 5 da vida. Um deles é esse livro, tá? Qual é o livro, gente? Qual é o livro? Como fazer amigos e influenciar pessoas na era digital. Bom, deixa eu explicar, Primeira coisa, o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, o original, ele é de 1936. Foi escrito por Dale Carnegie e virou um clássico, tá? Um best-seller obrigatório. E vocês vão entender e perceber ao longo da leitura que ele vai ser citado o tempo todo. Só que ele fala sobre relacionamento interpessoal, ok? Pessoas convivendo com pessoas. Só que em 1936 não tinha internet, rede social. Então, eu posso dizer que ele não ficou obsoleto, porém, ele foi adicionado, foi agregado a ele essa nova vida, esse novo mundo, que não existia na época. Então, no ano de 2020, ele foi reeditado e relançado, se chamando Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital. É esse que nós vamos ler. Ok? Mas eu vou explicar para vocês antes da gente começar como funciona. É muito diferente do original? Eu quero o original. Calma, fiquem tranquilos, ok? Primeiro, eu quero falar para vocês sobre o autor, o Dale Carnegie. Esse cara, ele é demais, tá? Que cérebro. Então, olha só. Essas informações que eu vou pegar e ler para vocês são do site oficial da Fundação Dale Carnegie, ok? Então, assim, podem confiar, tá? Então, quem foi Dale Carnegie e como que surgiu a empresa de treinamentos? Porque a partir desse livro ele criou uma empresa que até hoje é muito próspera de treinamentos pessoais, tá? Então, o Dale Carnegie nasceu em 24 de novembro de 1888 e faleceu em 1º de novembro de 1955. Ele foi um treinador de pessoas, foi um escritor e também foi um palestrante norte-americano. E é muito conhecido pelo seu livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que foi publicado em 1936, ok? Ele é considerado um dos pioneiros no campo do desenvolvimento pessoal e habilidades interpessoais, que é tudo que a gente trata aqui, o desenvolvimento pessoal, Ele fundou a Dale Carnegie Training e desde então a empresa cresceu e se tornou uma das principais organizações de treinamento em habilidades interpessoais e desenvolvimento pessoal no mundo. Então, olha só, a gente não está falando de qualquer pessoa, O legado dele continua com a Dale Carnegie Training, que é uma organização que oferece programas de treinamento em habilidades de comunicação, liderança e relacionamento interpessoal em todo o mundo, ok? Então, só para a gente saber quem é esse autor, Que escreveu esse livro que é best-seller há mais de 90 anos. Que loucura,
Então tá, então agora eu quero explicar para vocês a diferença entre os dois livros, tá? Bom, a diferença principal é a época de cada um, em que cada um foi lançado e o foco da aplicação dos mesmos princípios, porque os princípios dos dois livros são os mesmos, ok? A diferença vai ser em o foco que a gente vai dar para aplicar esses princípios. E aí eu já falei, né? O Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é de 1936, né? Dale Carnegie, o autor. Esse livro virou um clássico que comemora quase 90 anos como o best-seller obrigatório para quem busca o sucesso, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, tá? Porque ele aborda relacionamentos cara a cara. Como assim? Como elogiar, como ouvir, como lembrar nomes, como evitar críticas, como despertar o interesse genuíno pelos outros. Só que não existia internet, rede social ou comunicação digital quando ele foi escrito, né? Então, veio o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital. Esse livro é uma releitura da obra original para aproximar os princípios do Dale Carnegie à era digital, tá? O livro foi publicado pela Carnegie and Associates, que é a organização que carrega o legado dele, tá? O livro mantém os mesmos princípios atemporais, tá, gente? Então não se preocupem de falar que você está lendo um livro totalmente diferente do original. Mas ele analisa o impacto da internet na comunicação humana, né? A gente não pode deixar isso passar hoje em dia. E ele analisa em especial o impacto das redes sociais, tá? Vocês vão perceber que o livro vai falar muito sobre Facebook, Orkut, LinkedIn e Twitter. Por quê? Porque na época que ele foi escrito, eram essas as redes que mais bombavam nos Estados Unidos. Mas o que for dito sobre elas vale para Instagram, TikTok e todas as outras. YouTube, ok? O livro ele traz temas que não existiam na época do Carnegie, como essa nova etiqueta que está em construção na internet, né? Como se portar, né? E ele aborda, inclusive, o fenômeno do cyberbullying, que são aquelas críticas indevidas na internet e assédio mesmo, né? Por meios digitais. Não existia na época dele. Ele também dá orientações práticas de como você tornar as mensagens relevantes, retirando o que só favorece você mesmo, evitando falar mal das pessoas como uma estratégia para você se diferenciar e de ter a diplomacia como um critério padrão, tá? Aplicadas especificamente a posts, redes sociais e comunicação online, que é o que não tinha no primeiro livro. Então, assim, em resumo, o livro original, ele ensina os fundamentos de empatia, de persuasão e de relacionamento humano. Já a versão Era Digital pega esses mesmos fundamentos e vai mostrar para a gente como aplicá-los nos e-mails, nas redes sociais, nos comentários online, na construção de imagem digital, né? Algo bem relevante, né? Hoje em dia para todos nós estamos na internet, ok? E não tinha na época dele, ele não poderia falar sobre isso com a gente, ok? Então, vamos lá. O livro, eu quero falar outra coisa, para acabar de vez com esse medo de vocês, tá? Do primeiro para o segundo livro. Tanto que o primeiro livro ele tem cerca de 180 páginas, pelo menos a edição que eu tenho. E esse segundo livro, que é o da Era Digital, ele tem 240 páginas, se eu não me engano. Então, assim, você vê que ele teve uma adição, entendeu? Ele não é diferente. Ele foi agregado, tá? De novas informações.
Bom, o livro, ele traz primeiro um sumário, ok? E ele traz uma introdução. Essa introdução não tinha no primeiro livro, tá? E essa introdução explica por que os conselhos do Dale Carnegie ainda são fundamentais. É essa introdução que a gente vai começar a estudar hoje, a conhecer, ok? Depois ele é dividido em parte 1, que se chama Os Fundamentos do Engajamento. Gente, a palavra engajamento hoje em dia, né, parece tão comum, né? Mas ela foi escrita lá em 1936. A parte 2, que trata das 6 maneiras de causar uma impressão duradoura. A parte 3, que trata de como merecer e manter a confiança das pessoas. E a parte 4, que trata de como conduzir a mudança sem gerar resistência ou ressentimento. Então, gente, não tem uma linha desse livro que vocês não vão aproveitar para a vida de vocês. Porque o que a gente mais faz, seja pessoalmente ou na internet hoje, é conviver com as pessoas, né? Então, agora a gente está situado na mesma página, ok? Então, assim, vamos para a leitura, né? Vamos para o livro. Depois eu vou conversar sobre tudo isso com vocês, tá bom? Vamos lá, deixa eu abrir o meu aqui. Então tá, então a gente vai começar na introdução, que se chama Por que os conselhos de Dale Carnegie ainda são fundamentais, tá? Introdução parte 1 hoje, ok? Eu dividi a introdução, deixa eu me lembrar, em 4 partes, é uma introdução longa, tá? Então, para que a gente tenha tempo para conversar sobre isso, eu dividi em 4 partes. Então, hoje parte 1, vamos lá. Em 1936, Dale Carnegie fez uma declaração persuasiva aos seus leitores. Ele disse: o trato social é provavelmente o maior problema que as pessoas enfrentam no dia a dia. Esse é o alicerce de como fazer amigos e influenciar pessoas, e ainda é válido hoje em dia. No entanto, desenvolver estratégias para lidar com pessoas é uma tarefa mais complexa. Agora, as mensagens são enviadas e lidas instantaneamente. Os meios de comunicação se multiplicaram. As redes se expandiram para além de fronteiras, setores e ideologias. Porém, em vez de tornarem obsoletos os conselhos deste livro, essas grandes mudanças tornaram os princípios de Carnegie mais relevantes do que nunca. Hoje eles são o alicerce de toda e qualquer estratégia consistente. Quer você esteja fazendo o marketing de uma marca, pedindo desculpas a seu marido ou esposa, ou tentando conquistar investidores. E se você não começar com o alicerce correto, terá grande chance de transmitir a mensagem errada, ofender alguém ou não chegar nem perto de atingir seu objetivo. Segundo o escritor americano James Thurber, a precisão na comunicação é importante, mais importante do que nunca, numa era em que o equilíbrio está sempre por um fio, em que uma palavra mal usada ou mal compreendida pode criar um desastre tão grande quanto uma ação súbita e impensada. É verdade, né, gente? Vide os 1000 cancelamentos que existem hoje em dia, né? Reflita sobre essa era do equilíbrio por um fio em que vivemos, mais de 50 anos depois de Thurber escrever essa frase. Há muito mais em jogo. Atualmente a mídia é tão confusa que fica difícil distinguir as coisas. Cada palavra, gesto ou olhar silencioso é investigado como nunca.
Um movimento em falso pode ter consequências muito graves. Ao mesmo tempo, toda interação, desde o seu primeiro bom dia até o seu último boa noite, é uma oportunidade de fazer amigos e influenciar pessoas de um modo positivo. Os que fazem isso são muito bem-sucedidos. Mas esse tipo de sucesso tem um preço que nem todos estão dispostos a pagar. Não é tão simples quanto entender tudo o que acontece nas redes sociais e como elas funcionam. A arte da comunicação é a linguagem da liderança, disse James Holmes, ex-redator de discursos da presidência. Em outras palavras, as habilidades que levam uma pessoa a influenciar outras têm tanto a ver com o mensageiro, que de certo modo é um líder, quanto com o meio. Este livro vai lhe mostrar como e por que isso é verdade, assim como já mostrou para mais de 50 milhões de leitores ao redor do globo, incluindo líderes mundiais, pessoas influentes dos meios de comunicação, ícones do mundo dos negócios e autores best-sellers. O que todos acabam compreendendo é que não existe troca neutra. Ao interagir com outra pessoa, você deixa a vida dela um pouco melhor ou um pouco pior. Alguns de nós deixam a vida dos outros um pouco mais agradável a cada aceno, a cada entonação de voz, a cada interação. Se apenas essa ideia for incorporada ao seu dia a dia, os resultados já serão significativos. Os seus relacionamentos vão melhorar e a sua influência vai aumentar. Isso acontece porque o exercício diário estimula a compaixão e o caráter. Somos todos movidos pelo altruísmo, certo? É possível fazer mais amigos em 2 meses, demonstrando interesse por eles, do que em 2 anos, tentando fazer os outros se interessarem por você. Essa afirmação de Carnegie ainda é válida, embora pareça contraintuitiva, porque nos lembra de que o segredo para melhorar os relacionamentos é demonstrar altruísmo, algo que foi arrastado pela onda da era digital. Vivemos um momento inédito de autoajuda e autopromoção. No YouTube, inúmeros vídeos viralizam em poucas semanas e recebem uma atenção global, que antes as pessoas tinham que dar duro durante anos, talvez décadas, para obter. Vídeos de sexo supostamente vazados criam celebridades da noite para o dia. Falastrões nos encaram do outro lado da tela e tagarelam sem parar, enquanto comentaristas políticos aniquilam seus adversários e aumentam a própria visibilidade. Diariamente, somos tentados a acreditar que a melhor estratégia de publicidade é misturar truques e paródias e veicular o resultado no meio que tem mais poder de viralizar. Para muitos, a tentação é forte demais. Mas, para quem compreende o básico das relações humanas, existe um modus operandi muito melhor, mais honrado e mais sustentável. Embora a autoajuda e a autopromoção não sejam objetivos inerentemente ruins, quando reprimimos o nosso fluxo de autorrealização, sempre surgem problemas. Você é 1 em 7 bilhões de pessoas. O seu progresso não visa somente a você. Quanto antes você permitir que essa verdade molde as suas decisões comunicativas, tanto antes você verá que o caminho mais rápido para o crescimento pessoal ou profissional não é se promover diante dos outros, mas compartilhar a si mesmo com eles. E nenhum autor apresentou esse caminho tão claramente quanto Dale Carnegie. Mesmo assim, talvez nem ele próprio tenha imaginado que o caminho para uma relação significativa se tornaria hoje uma autoestrada de influência duradoura e lucrativa.
Agora, o próximo título é Mais do que uma comunicação inteligente. Embora o alto número de interações sociais tenha tornado as habilidades das pessoas eficientes mais vantajosas do que nunca, as pessoas influentes precisam ser mais do que comunicadores perspicazes. A comunicação é apenas a manifestação de nossos pensamentos, nossas intenções e nossas conclusões sobre quem está à nossa volta. É no transbordamento do coração que a boca fala. Na atualidade, esses motores internos são a principal diferença entre o verdadeiro líder e o sanguessuga. Os dois níveis mais altos de influência são alcançados, primeiro, quando as pessoas seguem você pelo que você fez por elas, e segundo, quando as pessoas seguem você por quem você é. Em outras palavras, a maior influência é alcançada quando a generosidade e a integridade determinam o seu comportamento. Esse é o preço de um impacto grande e sustentável. Não importa que esse impacto envolva 2 indivíduos ou 2 milhões de pessoas. Os benefícios só são mútuos quando a generosidade e a confiança são comunicadas com engenhosidade e autenticidade. Então, a gente vai parar aqui na parte 1 da introdução, ok? E vamos falar sobre isso. Temos muito para falar, né? Gente, olha só. Tem uma razão pela qual algumas pessoas conseguem conquistar essa confiança, criar essas conexões profundas e abrir portas por onde quer que elas passem. Enquanto outras vivem cercadas de conflito, de mal-entendido e de oportunidades que são perdidas, né? Essa razão não é falta de inteligência, não é falta de talento, muitas vezes nem é falta de conhecimento. Eu entendo que o problema é que essas pessoas que vivem cercadas de conflitos, elas não aprenderam a lidar com aquilo que mais influencia o sucesso. E o que vocês acham que é o que mais influencia o sucesso? São as pessoas. Resumindo, é isso. É isso que essa parte do livro quer falar para vocês. Olha que bingo grande. As pessoas. Esse livro vai falar sobre pessoas. Não vai falar sobre você. Vai falar sobre pessoas, ok? Então, eu diria que tudo que ele falou lá em 1936, a gente ainda nem entrou nos princípios dele, tá? A gente ainda vai entrar. Mas tudo isso continua extremamente atual, né? Percebam que o maior desafio da vida continua sendo não lidar com tarefas, né? Não é isso. Não é lidar com tarefas, é lidar com as pessoas, ok? É isso que o livro está te dizendo nessa parte do texto. Então pensa aqui, você pode ter uma ótima ideia, mas você precisa convencer alguém que ela é uma ótima ideia. É ou não é? Né? Você pode ter um excelente produto, mas você precisa conquistar clientes que também achem que o seu produto é excelente. Você pode ter muito conhecimento, mas você precisa comunicar para as pessoas o seu conhecimento para que elas saibam que você tem muito conhecimento, né? Você pode ter um grande sonho, quem é que não tem um grande sonho? Mas você com certeza vai precisar da colaboração de outras pessoas para realizar esse sonho, ok? Então, o livro está dizendo para você que em algum momento
tudo passa pelos relacionamentos, ok? E talvez seja exatamente por isso que esse livro continua transformando tantas vidas, mesmo depois de tantas décadas de ser lançado. Porque a tecnologia mudou, né? As ferramentas mudaram, as redes sociais, né? Na verdade, elas nem mudaram, elas nem existiam, né? Agora elas existem e estão em constante mudança, né? Só que a natureza humana continua a mesma. As pessoas, elas ainda desejam, até hoje, desde 1936 até hoje, elas desejam ser respeitadas. Elas ainda querem ser valorizadas, compreendidas. Elas ainda querem sentir que elas têm importância. É ou não é verdade, né? E quem entende isso já está com uma vantagem extraordinária na frente dos outros. Porque hoje a gente vive num mundo onde todo mundo quer ser visto, né? Todo mundo quer atenção, todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer falar, mas poucos estão realmente dispostos a ouvir, né? E é aqui que o Dale Carnegie traz uma das ideias mais poderosas do livro, já no começo, né? De que o caminho mais rápido para você influenciar as pessoas não é falar mais sobre você. Ao contrário. É você demonstrar um interesse genuíno, verdadeiro, pelos outros. Não é você, são os outros, são as pessoas, ok? Parece que é muito simples eu falando, né? Mas observa quantas conversas que viram disputas por atenção. Uma pessoa fala, né? Aí a outra espera a vez dela de falar. Mas ninguém realmente está escutando. Ninguém está compreendendo. Ninguém está se conectando. Porque as pessoas só querem falar. Ok? Só querem que chegue a vez delas de falar. E aí depois essas mesmas pessoas se perguntam por que os relacionamentos delas não estão prosperando. Não tem como, né? A verdade, gente, é que a conexão é que gera a influência. Parece que eu tô dando uma aula sobre rede social, né? Olha que loucura! Mas eu tô falando fundamentos que esse cara escreveu há quase 90 anos atrás. E é verdade. É por isso que a rede social virou esse monstro, né? Que ela é. Porque ela percebeu isso e investiu nisso. Olha só que bingo de milhões. A conexão é que gera influência. E a influência te gera oportunidades, ok? O Dale Carnegie, ele ensina no livro que você pode conquistar mais amigos em poucos meses, demonstrando um interesse sincero por eles, pelas outras pessoas, né? Do que tentando fazer com que os outros se interessem por você durante anos. Olha que coisa poderosa, né? Pensa no quanto que isso contraria tudo o que a gente vê atualmente. Não é mesmo? A gente vive cercado por autopromoção. Como assim autopromoção? O que as pessoas querem? Querem curtidas. Ou seja, as pessoas curtem o que elas postam. Querem seguidores, querem que sigam ela, né? Querem exposição da imagem, da marca. Elas querem fazer um marketing pessoal delas. Só que muitas vezes as pessoas se esquecem do princípio mais básico dos relacionamentos humanos, que o livro já falou pra gente. As pessoas não querem apenas ser impressionadas. Elas querem ser valorizadas. E existe uma enorme diferença, gente, entre essas duas coisas, tá? Porque uma pessoa, ela pode admirar você, mas ela só vai confiar em você quando ela sentir que você também se importa com ela.
E não só ela se importa com você. Olha que bingo aí também de milhões, né? Então é por isso tudo que o Dale Carnegie continua relevante até hoje. Porque a influência verdadeira, ela não nasce da manipulação. Ela nasce da conexão. Ela não nasce das aparências, ela nasce do caráter. Ela não nasce da tentativa de autopromoção. Ela nasce da capacidade que o ser humano tem de servir aos outros. Esse bingo vocês deveriam anotar, tá? E aí, quanto mais você compreende esses valores, mais fortes os seus relacionamentos vão se tornar. Ponto final. Isso é uma afirmação, não é um achismo, tá? Mais oportunidades vão surgir na sua vida, mais portas vão se abrir e você vai inspirar cada vez mais confiança nas pessoas. Ou seja, a vida melhora muito. Vocês concordam? Né? Pensa aqui comigo. Você realmente escuta as pessoas? Ou você apenas espera a sua vez de falar? Você não ouviu nada do que falaram com você. É o famoso fulano falou, entrou aqui no ouvido e saiu no outro. Não é? É isso aí. Quantas oportunidades que você já perdeu por você não compreender o que a pessoa estava falando com você? Por você não compreender a própria pessoa, né? Os seus relacionamentos, eles são construídos sobre o interesse genuíno sobre as pessoas ou eles são construídos sobre a conveniência? Ah, eu vou ser coleguinha daquela pessoa ali. Ela é poderosa, ela conhece várias pessoas, ela pode me abrir portas, né? Como que a sua vida ia mudar se você passasse a valorizar mais as pessoas ao seu redor e não as coisas ao seu redor? Gente, a qualidade da sua vida, ela vai ser determinada em grande parte pela qualidade dos seus relacionamentos, tá? Vocês podem até não gostar do que eu tô falando, mas é uma grande verdade. E é exatamente isso que nós trabalhamos na Cartilha Mente de Ouro. É o fortalecimento dessa mentalidade, o fortalecimento da comunicação e das relações que sustentam uma vida próspera. Porque a prosperidade, ela não é construída apenas por dinheiro. Enganado está quem pensa assim, tá? A prosperidade também é construída pela confiança, pela influência, pela credibilidade e pelos relacionamentos saudáveis. Então, na Cartilha Mente de Ouro, o que eu vou te ensinar? Eu vou te ensinar como fortalecer sua autoconfiança, como desenvolver uma mentalidade próspera, como melhorar a sua comunicação, como eliminar padrões de autossabotagem e como você cria uma identidade que seja alinhada com o sucesso que você quer, né? E junto da cartilha você recebe o bônus Cofre Dourado da Prosperidade, que tem exercícios práticos para fortalecer diariamente essa nova mentalidade que está em construção. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, ok? Agora, escreve aqui nos comentários qual a habilidade social que você acredita que você mais precisa desenvolver atualmente, frente a tudo isso que eu falei aqui, ok? Você já sabe, você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real. Aqui você não aprende apenas conceitos. Aqui você aprende a transformar a forma como você se relaciona com o mundo. Porque grandes oportunidades raramente surgem através de portas, não é assim? Elas vão surgir na sua vida através de pessoas. E quanto melhor você compreender, então, essas pessoas, maior será a sua capacidade de crescer. Concorda comigo? De prosperar e de construir realmente aquela vida extraordinária que você tanto quer para você.
Então, eu quero que vocês guardem que as pessoas, elas esquecem as palavras, elas esquecem os argumentos, elas esquecem as explicações. Mas raramente elas esquecem como você fez elas se sentirem, com o que você fez, falou, ok? Então é por isso que você está aprendendo aqui comigo que a influência verdadeira, ela nunca vai nascer de uma imposição. Ela nasce da conexão entre as pessoas. Porque quem aprende a compreender as pessoas, aprende a abrir as tais portas, né? Essas tais portas, o dinheiro, os títulos ou o status, sozinhos, jamais conseguiriam abrir. Essas que você vai aprender nesse livro, eles não conseguiriam abrir, ok? Então, como sempre no final da aula eu te lembro de que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Para isso eu tô aqui, para ler essa página para você. Então já se inscreve no Clube da Mente de Ouro, curte essa aula, compartilha essa aula com alguém que você sabe que vai fazer diferença na vida dela, tá começando esse novo livro, manda para as pessoas, porque aí as pessoas vão começar do início junto com você, ok? Responde para mim nos comentários todas essas perguntas de reflexão que eu fiz para você, isso te ajuda a pensar na sua vida, né? Ou então me dá um feedback do que você achou dessa aula, ativa o sininho das notificações, porque todos os dias, às 7 horas da manhã, tem aula nova para vocês. E continua aqui comigo, porque na próxima parte da introdução, você vai descobrir por que a influência genuína continua sendo uma das habilidades mais valiosas do mundo moderno, ok? Um beijo grande no coração de vocês.